Quando Deus muda a direção da sua vida, nem sempre parece bênção no começo. Existe um momento na vida em que tudo aquilo que você planejou começa a sair do lugar. Portas fecham, caminhos mudam, pessoas se afastam. Aquilo que parecia certo, de repente já não faz sentido. E a primeira reação quase sempre é a mesma. Deus, por quê? Por que agora? Por que assim? Por que tirar justamente aquilo que eu estava tentando construir? Mas talvez exista algo profundo nisso. Porque nem toda perda é abandono, nem todo silêncio é ausência, nem toda mudança é castigo. Às vezes é direção. Nós gostamos da ideia de propósito, mas quase nunca gostamos do processo. Queremos a promessa, não a travessia. Queremos a colheita, não o tempo da terra escura. Queremos a transformação, sem perceber que toda transformação exige despedidas, porque crescer também significa deixar versões para trás. E isso dói. Dói deixar aquilo que parecia seguro. Dói perceber que algumas coisas eram um abrigo, mas não destino. Existe uma diferença entre aquilo que nos protege e aquilo que nos limita. Nem sempre percebemos, porque o limite muitas vezes chega vestido de conforto. Você fica, permanece, continua. Não porque aquele lugar ainda seja vida, mas porque é conhecido. E o conhecido traz uma falsa paz, mesmo quando já não existe crescimento. Talvez seja por isso que tantas vezes Deus move. Ele desloca, remove, desorganiza, não para destruir, mas para impedir que você transforme prisão em casa. Porque algumas coisas precisam terminar para que outras possam nascer. Olhe para a natureza. A semente desaparece dentro da terra. O inverno leva folhas, a noite cobre o céu, mas nada disso é fim. É preparação, é transição, é processo. Talvez você esteja vivendo um desses processos agora, e por isso tudo parece confuso. Você ora e não entende. Espera e nada muda. Olha ao redor e sente que perdeu o chão. Mas e se o chão não estiver sendo tirado? E se estiver apenas sendo trocado? Porque existe uma espiritualidade que amadurece. No começo, queremos que Deus nos dê respostas. Depois, aprendemos a pedir presença, porque presença sustenta aquilo que explicações não conseguem. Existem dores que nenhuma frase resolve. Existem despedidas que nenhuma lógica organiza. Existem fases em que a alma apenas permanece. E permanece porque confia, mesmo sem enxergar, mesmo sem entender. A filosofia antiga dizia algo muito bonito. Aquele que resiste à mudança sofre duas vezes. Primeiro pela perda, depois pela luta contra o inevitável. E talvez a espiritualidade também fale disso. Não como desistência, mas como entrega. E entrega não é abandonar. Entrega é dizer: eu não entendo o caminho, mas escolho continuar.
Existe uma coragem silenciosa nisso, porque entregar o controle é uma das experiências mais difíceis do ser humano. Nós queremos dirigir, prever, organizar, garantir, mas a vida e talvez Deus nem sempre caminham pela estrada que imaginamos. Às vezes eles nos levam por desertos, não porque nos esqueceu, mas porque existem coisas que só o silêncio ensina. O deserto tira excessos, tira distrações, tira ruídos, e então sobra algo raro, a verdade, você. Sem máscaras, sem personagens, sem a necessidade de parecer forte. Talvez seja por isso que alguns períodos da vida pareçam tão vazios. Não porque Deus foi embora, mas porque está retirando aquilo que impedia você de ouvir. Porque o barulho do mundo é grande. Ele diz: corra, produza, apareça, acumule, compare, prove, mas a alma fala baixo. Ela sussurra, ela chama devagar, ela pede presença e muitas vezes precisamos perder o excesso para escutar o essencial. Talvez você esteja atravessando perdas agora, pessoas, planos, certezas, sonhos antigos. E eu sei, isso dói, porque ninguém gosta de ver partes da própria história se desfazendo. Mas existe uma pergunta importante. E se aquilo que está indo embora não for punição? E se for espaço? Espaço para algo novo? Espaço para uma versão mais verdadeira? Espaço para um propósito que ainda não apareceu? Porque às vezes Deus não tira, Ele limpa, não afasta, Ele prepara, não destrói, Ele reorganiza. Só que reorganização parece caos antes de parecer sentido. Pense numa casa sendo reformada. Existe poeira, bagunça, ruído, nada parece bonito no meio do processo. Mas a intenção nunca foi destruir, era reconstruir. Talvez a sua vida esteja em reforma, talvez a sua alma esteja atravessando paredes caindo. E por isso tudo pareça instável. Mas instabilidade não significa ausência de propósito. Às vezes significa exatamente o contrário. A filosofia pergunta: quem você é quando tudo aquilo que sustentava a sua identidade desaparece? E a espiritualidade responde: talvez agora você descubra, porque existem versões nossas construídas sobre medo, sobre expectativa, sobre aprovação, sobre necessidade de pertencimento. E Deus, às vezes, remove essas estruturas, não porque odeia quem fomos, mas porque ama quem podemos nos tornar. Só que crescer custa, sempre custou. Custa deixar, custa confiar, custa continuar quando nada faz sentido. Talvez você esteja nesse ponto, o lugar entre o que acabou e aquilo que ainda não nasceu. Esse lugar é difícil, porque ele não tem respostas, só travessia. Mas talvez a travessia seja sagrada, talvez ela esteja formando algo, uma fé menos dependente de resultados, uma paz menos dependente das circunstâncias, uma identidade menos dependente do mundo,
porque existe uma diferença entre viver guiado pelo externo e viver guiado pelo propósito. O externo muda, o propósito permanece. O externo elogia e depois esquece. O propósito continua. O externo impressiona. O propósito transforma. E talvez Deus esteja tentando levar você do superficial para o essencial, do barulho para a presença, da aparência para a verdade. E nem sempre será confortável, nem sempre será bonito. Haverá lágrimas, haverá silêncio, haverá dias em que você olhará para o céu e não entenderá nada. Mas talvez, mesmo nesses dias, o propósito continue trabalhando em silêncio. Porque nem tudo que cresce, cresce diante dos olhos. As raízes trabalham escondidas. A semente amadurece invisível. O amanhecer começa quando ainda é noite. Talvez sua vida esteja nesse instante. Ainda escuro, mas já em movimento. Então, se hoje tudo parece fora do lugar, não se apresse em chamar de fracasso. Pode ser transição, pode ser direção, pode ser Deus retirando o que parecia segurança, mas era apenas limite. E quando essa fase passar, talvez você olhe para trás e perceba: aquilo não era abandono, era alinhamento. Não era perda, era preparação. Não era o fim, era o começo de uma estrada que eu ainda não conseguia enxergar. Antes de terminar, quero deixar uma pergunta. Se Deus estivesse conduzindo sua vida para algo maior, você reconheceria? Mesmo que viesse através de mudanças? Mesmo que chegasse em forma de despedida? Mesmo que primeiro parecesse confusão? Talvez essa seja a fé. Continuar, mesmo sem mapa, mesmo sem entender, mesmo sem respostas. Porque às vezes o propósito não aparece como luz imediata. Às vezes ele vem como uma noite longa que lentamente prepara o amanhecer. E talvez, bem agora, o seu já esteja começando.